Repara só que as questões, elas vão dando um cliquezinho, né? Começa um pouco mais fácil, depois conforme vai passando. O simulado agora terceiro vai ter um grau de dificuldade maior, né? Pra gente poder ver. Vamos lá. Quanto aos poderes e deveres e responsabilidades do juiz, houve um bafafá quanto ao gabarito dessa questão, né? Houve um tumulto que eu já fiquei sabendo, né? E tal. E aqui realmente faltou o termo não se exime aqui. Porque a alternativa correta é a B e eu vou explicar por quê. Sem quebração de raiva. Vamos lá. Presta atenção, gente. Olha aqui. O juiz é vingador? É Batman? Faz justiça? Não. O que o juiz faz? Ele aplica o caso concreto, o quê? A lei, não é isso? Quando a gente fala que há uma lacuna ou uma obscuridade, você vai entender que existe uma ausência de normas. O que isso aqui está falando? Que realmente faltou não. O juiz não se exime. Ele não pode dizer que ele não vai julgar um processo se não existe uma determinada lei sobre um determinado assunto. Por que ele não aplica a lei? Esse termo obscuridade ou lacuna também pode vir escrito como anomia. Anomia, ausência de leis. E por quê? Reparou que isso aqui também está lá no artigo 5º da Constituição? E você repara que isso é uma repetição do artigo 5º dentro do Código de Processo Civil, porque isso aqui também está no Código. Eu vou botar aqui os artigos para você. Nesse caso, quando há anomia, existe 3 critérios que o juiz aplica. A analogia, o costume e os princípios gerais de direito. E essa regra está contida da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Repete no artigo 5º e repete também no Código de Processo. O que você entende por equidade? Equidade é ter senso de justiça. Realmente, ele só pode julgar por equidade nos casos previstos em lei. Consegue imaginar um caso onde ele aplica a equidade? Um caso que a lei fala assim, ó, nesse assunto aqui você aplica equidade. Ele aplica a equidade nas relações de consumo. Por quê? Eu contratando não é muito diferente de uma pessoa que de repente é analfabeta contratando? Mas o contrato não é o mesmo? Eu contratei com uma empresa operadora telefônica e a mesma pessoa também. O contrato não é o mesmo? Se o juiz tem que aplicar, né, tratar as partes de forma igual, né, nas relações de consumo, você teria um tratamento injusto. Equidade é senso de quê? De justiça. Escreve aí exemplo de equidade, por exemplo. Exemplo, vai botar aí nas relações de consumo. Vamos lá. E coloca também que esse aqui é o artigo 140 do Código. É exatamente o que diz o artigo. Vamos lá. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado de conhecer de questões não suscitadas, acusa o respeito à lei exige a iniciativa da parte. Também é verdade. Isso aí consagra o princípio da congruência. Ter congruência é julgar de acordo com aquilo que se pede. O juiz não pode deixar de julgar alguma coisa. Ele não pode julgar além do que se pede. Aqui, eu pedi 5 mil, o juiz me deu 10 mil. Ele julgou além. Ou me dar uma coisa que eu não pedi, uma coisa que eu não pleiteei. Por isso é que diz que o juiz tem que ser congruente, princípio da congruência. Quando a sentença apresenta esse vício, né? Quando ela é citra ultra ou extra petita, citra petita julgou a menor, extra petita julgou uma coisa que não foi pedida, ultra petita julgou além, o recurso que corrige embargos de declaração em 5 dias, o que? Úteis, além das hipóteses de contradição, né? E obscuridade. Então, escreve aqui artigo 141, por favor. Vamos lá. Convencendo-se pelas circunstâncias de que autor e réu
serviram-se do processo para a prática de ato simulado. O que é um ato simulado? É uma questão que não é verdadeira. A questão que está sendo posta para o juiz, tudo que está sendo apresentado ali, parece ser verdadeiro, mas na verdade o ato é o quê? Simulado. O ato não é verdadeiro. O juiz, ele tem que proferir decisão. Que decisão é essa? É a sentença sem resolução do mérito por falta de interesse. Interesse, condição da ação, não são dois? Legitimidade e interesse. A condição da ação pode ser revista a qualquer tempo pelo juiz, inclusive em ato e ainda em esfera recursal. Então anota aí para você, processo simulado é um processo falso, né? Você consegue imaginar uma hipótese de processo simulado? Diz aí, consegue? Olha aqui. Sabe quando você diz que eu bati no seu carro só para a gente conseguir o conserto pela seguradora? Já viu isso? Já, né? Então, o processo é falso. Há um conluio entre as partes. Conluio, colusão. Colusão é quando as partes estão juntinhas para conseguir um fim ilegal. Então, coloca que decisão é essa, sentença sem resolução do mérito, do artigo 485, por falta de interesse. E o artigo que diz isso é o 142. Vamos lá. Olha só, o erro da questão D tá assim. Primeiro que ele, de ofício, ele não pode reduzir. Para ele reduzir, ele tem que ter a concordância das partes. Uma coisa que dilata não é uma coisa que aumenta. Dilatar prazos, qual é a ideia? Aumentar o quê? Prazos, não é isso? Ele aumenta prazo. Me dá um exemplo de quando ele pode aumentar prazo. Em casos de calamidade, o quê? Pública, né? Nós também temos um artigo, né, que prevê também a possibilidade de calendarização, não é isso? O ajuste dos prazos pelas partes. Mas para reduzir prazos, ele não pode de ofício, ele tem que ter a anuência das partes. Escreve os artigos, por favor. É o artigo 139, inciso 6, vou botar aqui, 139, inciso 6, e o artigo 222, parágrafo 1º. 139, inciso 6. 222, aí, parágrafo 1º. E aí, para você complementar o seu estudo, coloca aí também, né? Para você dar um estudo na possibilidade de calendarização, que é o calendário criado pelas partes. Tranquilo? Professora, sim. Esses seriam os prazos peremptórios? Sim. Na D seriam os peremptórios. Prazos peremptórios é aquele, tudo aquele que está no código. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na D, a gente viu, né? Olha aqui. Redigir de forma legal os ofícios. O erro aqui também de digitação, de novo, tá aqui nos mandatos, porque mandatos é a procuração, né? E ele realmente, toda a redação formal, né? Da serventia, do ofício dele está no mandato. Você sabe qual é a diferença entre escrivão e chefe de secretaria? Os dois são a mesma pessoa, sendo o escrivão, o chefe de secretaria, o escrivão na justiça, o quê? Federal, né? Vamos lá. Ele redige, aqui há um erro, os mandados, que são as ordens, as cartas precatórias e demais atos que pertençam ao seu ofício. Que demais atos você colocaria como isso? Ele emite o quê? Certidão, não é isso? Está lá no código. Que mais o escrivão faz?
ele está lá, né? O termo que ele fala, ele efetiva a ordem do juiz. Aqui, juiz determinou cite-se. Ele bate o mandado, entrega na mão do oficial de justiça. Efetivou. Qual é a outra prerrogativa do escrivão? Está presente nas audiências, não é isso? Para quê? Não é digitar, é transcrever. E se presentes em audiência, ele pode se fazer substituir. O escrivão também é responsável por todo o acervo físico, né? Em caso, o processo, a regra é de que ele não saia do cartório. Qual é a exceção à regra? Quando ele é levado à conclusão. Estar concluso, estar com o juiz, não é isso? Com vista às partes, não é isso? Terceiro, quando remetida por um dos auxiliares. Quais são os auxiliares? Perito, administrador, né? Depositário, tradutor, intérprete, conciliador e mediador. Esse é o que está no edital. Além disso, distribuidor, partidor e regulador de avarias, não é isso? Então, todos os acervos é de responsabilidade dele. Sumiu o processo. Qual é o procedimento aberto? Restauração de quê? De autos, lembra? Ok. Executar as ordens do juiz é o oficial de justiça. Procede a guarda e a conservação de bens penhorados, bem como procede a guarda de acervo. Até aqui, dos bens penhorados, é o depositário. E a guarda do acervo realmente é o escrivão. Auxilia o juiz na manutenção da ordem. Esse é o oficial de quê? De justiça. Anota os artigos. Na A, 152, inciso 1. Na B, 154, inciso 2. Na C, 159. E na D, 154, inciso 4, que é o oficial de justiça. Posso seguir? Sim. Uma dúvida. Se o juiz deu uma ordem para ele, ele tem que obedecer ou pode não obedecer? Como assim? Dá uma ordem que sentido? Quem? Sim. Ele é... Sim, mas quando que ele, por exemplo, não iria cumprir? Sessão do ofício dele. A não ser que seja uma coisa legal, né? Mas aí o juiz não vai mandar fazer, né? Não, ele efetiva. Tá no... Ele efetiva, é. E quem executa, diligencia, executar está no sentido de diligenciar, oficial de justiça. Isso. Ele faz assim, ó. Lembra aí os prazos, ó. Qual é o prazo que o serventuário tem? Olha aqui. Mandou o prazo, ó, juntou a petição, não é isso? Inicial, recebeu. Cartório distribuidor mandou. Quem recebeu? O escrivão. O que o escrivão faz? A autuação, não é isso? Autuou, mandou para o juiz. Qual o prazo que você tem para mandar para o juiz? 1 dia. Qual é o prazo que o juiz tem? 5 para dar o despacho, 10 para uma decisão interlocutória e 30 para uma sentença. Voltou. Qual é o prazo que você tem para dar cumprimento quando volta? 48 horas ou 5 dias? 5 dias, né? Aí, voltou, não voltou? Então, você é o escrivão. Em 5 dias, o que você tem que fazer? Bateu o mandado, digamos se for citação, e entregou na mão do oficial de justiça. Efetivou. Quem cumpre? O oficial. Ele executa. Percebeu? Tranquilo? Posso seguir? Pode? Então, vamos lá. Inexistindo preceito... Ó, inexistindo prazo legal... Ai, desculpa. Ou prazo determinado pelo juiz... Será de 10 dias o cumprimento para a Fazenda Pública. O que você acha? A regra não é 5? Fazenda Pública tem dobro? Então tá correto, não é? O juiz, então na letra A, escreve aí, artigo 218. Parágrafo 3º. Na letra B,
Ao juiz é vedado alterar qualquer prazo peremptório. Ele pode ou não pode? Repara que está usando o termo alterar, não está dizendo para você se é dilatar ou reduzir. Alterar está no sentido de quê? De modificar. Ele pode... Já sei. Gente, eu vou apanhar. Pode. Pode. Então, coloca aí na B. 222, por favor. Parágrafos 1º e 2º. Ah, seu secretário está copiando para você? Entendi. Ah, entendi. E 139, inciso 6. Na letra C. Isso, tá errado, isso. Na letra C, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados. O que aconteceu aqui? Inverteu, né? Exclui o dia do começo e inclui o dia do quê? Do fim. Prazo somente se conta em dia útil, né? Mas o que é dia útil? Ah, o código diz o que são feriados. Sábado, domingo e os dias declarados por quê? Por lei, não é? Mas e se o expediente se não for integral, o que acontece? Prorroga para o dia seguinte, que tem que ser também dia o quê? Útil. Ah, tá. Posso seguir? Não. Ah, tá, vamos lá. Salve. Então, botou aí na letra C, 224, né? Na letra D, o erro é: a contagem do prazo terá início no primeiro dia que se segue ou no primeiro dia útil? Útil. Então, na letra D, coloca aí 224, parágrafo 2º. Essa aqui eu já tomei ali o chamado da porta, né? Não posso ficar muito, né? Vamos lá. Aqui. Quando houver suspeita de ocultação, não é isso? Ocultação. O oficial de justiça tem certeza absoluta que é o lugar onde está o réu, não é isso? Havendo suspeita de ocultação, o que o oficial de justiça faz? Lembra aí para mim, como é que chama essa citação? Por hora o quê? Certa. Quantas vezes ele tem que ir lá? 2. E depois ele faz o quê? Intima qualquer pessoa da família, não é? Repara que a lei fala que no dia seguinte, útil, ele vai comparecer lá, não é isso? Se ele não tiver, o que acontece? Lembra aí? E vai ser considerado citado, e se for revel, terá direito a quê? Um curador especial. Lembrei. Mas essa modalidade de citação aqui tem um ato complementar. Quando o oficial de justiça vai lá, cita por hora certa, o que o escrivão tem que fazer? Mandar o quê? Uma carta ou uma notificação, dando-lhe de tudo ocorrência. Última pergunta para a gente fechar o tema. O juiz precisa ser cientificado ou isso é ato do oficial? Do oficial, não é isso? Então vamos ler o gabarito da D? Independentemente de novo despacho, intima qualquer pessoa da sua família ou, em sua falta, qualquer vizinho que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que o designar. É o gabarito, né? E fica aí. Tranquilo, gente? E agora ficou sem um artigo. Vou dar. Tranquilo? Gente, foi bem essa correção, tá? Até domingo que vem.